Não tem receita, fórmula ou estratégia perfeita. Quem busca uma vida mais saudável precisa, antes de tudo, se conhecer, saber como o próprio corpo funciona e, claro, não partir para isso sozinho. O acompanhamento e a orientação são fundamentais nesse processo. E para te ajudar a trazer uma informação confiável e precisa, é hora do nosso quadro Sem Dúvida. Já estamos aqui novamente, eu e o Dr. Matheus Freitag, para te deixar sem dúvida. Estamos aqui no Instituto Freitag, consultório do Dr. Matheus, para tirar mais algumas dúvidas importantes que a galera mandou para a gente. Hoje a gente vai focar mais, doutor, em alimentação, suplementação e treino. A galera está cada vez mais buscando saúde e está se tocando que é preciso, né, não só buscar remédio, coisas assim, mas precisa mudar a forma, os hábitos para ter uma vida mais saudável. E a galera tem bastante dúvida em relação a isso. Podemos conversar sobre isso? Podemos conversar, Cícero, manda bala. A primeira é, por que eu treino e não emagreço? Dá para dar uma resposta para essa dúvida, doutor? Com certeza, tem muitos pacientes aqui que treinam e não emagrecem. Por quê? Porque eles não se alimentam de forma correta, eles não fazem uma dieta bem estruturada. E a alimentação, eu sempre falo isso para os pacientes, que é muito mais importante do que a atividade física na perda de peso. Porque, por exemplo, quando você faz 30 minutos de caminhada, você vai gastar aproximadamente umas 150, 200 calorias. E se você pegar, por exemplo, 2 fatias de pão e colocar um ovo lá, já passou essas 200 calorias. É por isso que a dieta é muito mais importante que a atividade física para perda de peso. E a dieta não é só deixar de comer, né? Que muita gente faz essa associação. Então agora eu vou parar de comer e vou emagrecer. Muitas vezes, mesmo deixando de comer, a pessoa não emagrece tanto quanto precisava. É isso aí, tem que ter uma dieta equilibrada, tem que ter uma quantidade adequada de carboidratos, de proteína, de gordura, porque se a pessoa deixa de comer, ela pode até perder peso, mas ela começa a perder massa muscular, começa a ficar flácida, quando perde músculo, o metabolismo fica mais lento e vai ficando cada vez mais difícil perder gordura. Sobre ganhar músculos, a pergunta é, dá para ganhar músculo mesmo depois dos 40 de forma natural? Com certeza. A maioria das pessoas acha que não dá para ganhar massa muscular depois dos 40, mas essas mesmas pessoas geralmente elas treinam de forma leve, a gente chama de treino fofo, não treinam com intensidade. Para ganhar massa muscular tem que puxar ferro realmente, né? Tem que fazer força. Além disso, como eu falei antes, não tem uma dieta equilibrada, não dormem direito, o sono é fundamental na recuperação e no ganho de massa muscular. Tem alguns suplementos que podem ajudar também, como a whey protein, a creatina, o ômega 3. Então é importante ter toda essa rotina e esse equilíbrio. Você falou sobre suplementação, a próxima dúvida é justamente sobre isso. Essa é uma dúvida que eu ouço desde quando eu comecei a fazer academia, sei lá em 2009, 2008. Creatina faz mal para os rins ou não? É mito, creatina não faz mal para os rins. Inclusive tem estudo com creatina em paciente com insuficiência renal. Então pode ficar tranquilo que a creatina, quando usada com acompanhamento do nutricionista, do médico, não vai causar problema nos rins. Em relação à reposição hormonal, muita gente tem receio de que fazer a reposição pode aumentar o risco de câncer. Tem alguma associação? Alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Não tem associação. No caso do homem, por exemplo, fazer terapia de reposição de testosterona, quando tem indicação, não está associado ao aumento do risco de câncer de próstata. E também a mulher que está na menopausa, quando faz reposição hormonal, tem indicação, não tem contraindicações absolutas e faz a reposição de estrogênio, também não tem uma associação com o câncer de mama. Dúvida em relação à alimentação. O ultraprocessado é mesmo o grande vilão da dieta? Ou tem outros alimentos que são mais prejudiciais? Não, os ultraprocessados são os piores alimentos possíveis, porque muitas vezes tem muito açúcar adicionado, tem muita gordura saturada, a densidade calórica desses alimentos geralmente é alta. Então, na minha opinião, os ultraprocessados são os grandes vilões da dieta. Tipo, chocolate é ultraprocessado, bolacha recheada é ultraprocessado, embutidos também são ultraprocessados. Então, cuidar com esse tipo de alimento, principalmente. E agora, ao contrário, o jejum intermitente. A gente sabe que tem muita gente que tem adotado essa estratégia.
ele resolve e funciona para todo mundo ou é para um determinado perfil de pessoa, dependendo do treino que ela está fazendo, da rotina que ela tem? É para um determinado tipo de pessoa, né? Atletas, por exemplo, não podem fazer jejum intermitente porque eles não vão conseguir nutrir totalmente o corpo para ter uma performance esportiva. No caso de pessoas que não são atletas, pessoas teoricamente que fazem atividade física regular, mas não são atletas, que têm uma dieta equilibrada, fazer o jejum com certeza pode ter vários benefícios, inclusive a longevidade, né? Tem estudos mostrando que pessoas que fazem jejum intermitente, elas podem viver mais. E para a gente terminar esse nosso Sem Dúvida de hoje, uma pergunta bem específica e direta, mas que muita gente também tem essa dúvida. Açúcar mascavo é mais saudável que o açúcar branco? Existe isso ainda? Não existe, tá, Cícero? Os dois açúcares têm uma quantidade de caloria, os dois açúcares em excesso eles fazem mal e hoje a gente sabe que o nosso corpo não tem necessidade alguma de consumir açúcar. Então a gente consegue açúcar de outras maneiras, comendo frutas, comendo o próprio carboidrato, como arroz, batata, mandioca. Então não tem necessidade de comer açúcar e só para concluir, açúcar mascavo e açúcar demerara, açúcar normal, é tudo açúcar, então não vai fazer diferença. É importante ter um tratamento individualizado, né? As pessoas são diferentes. Às vezes o tratamento que você vai fazer não vai funcionar ou vai funcionar para você e não funciona para mim, né, Cícero? As pessoas, elas têm características diferentes. Então, por isso que é importante um acompanhamento para a gente saber realmente como é que como que está a saúde no geral, como é que estão as vitaminas, minerais, hormônios. Às vezes a pessoa tem algum problema que realmente precisa ser tratado antes dela começar a ter resultado, né? Ou talvez ela tenha esse problema de saúde e não está conseguindo ter resultado por causa disso. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso Sem Dúvida de hoje com o Dr. Matheus Freytag. E se você, por acaso, precisar ter essa orientação, eu recomendo, ele é o meu médico, várias vezes vim aqui conversar com ele porque entende muito. Então, se você tem alguma dúvida, procure aqui o Instituto Freytag, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai sair daqui feliz com seus resultados. Obrigado e até a próxima.